Tudo bem, pessoal? Professor Sérgio Borja, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Direito da URGS, Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica e da Unicinos, já aposentado. Há 5 anos que estou aposentado. Mas continuo na atividade, dando conferências e escrevendo livros. Fui professor durante mais de 30 anos de Direito Constitucional, Ciência Política e Política Internacional, Relações Internacionais, e mais 18 disciplinas jurídicas. E escrevi esse livro aqui, Guerra das Moedas. Foi publicado agora em plena pandemia, começo da pandemia, 2019 para 2020, Então não deu para fazer as conferências, fazer as viagens que eu pretendia fazer, e estou fazendo tudo isso na internet, através desses vídeos, dessas videoconferências. Esse livro, na realidade, foi utilizado assim como um hobby. Como o professor de Direito Constitucional vai se ater a essa matéria de moeda, Porque a moeda, a circulação da moeda, tudo são leis que estabelecem isso. A Constituição, a Lei 45/95, a Lei 179, Lei Complementar de 2021, que agora nós temos um Banco Central, autônomo, que regulam essa matéria. A política de emissão monetária, as metas de inflação, toda essa coisa, a complexidade toda. Então, esse livro Guerra das Moedas, eu paradoxalmente, como professor de Direito Constitucional, fui convidado pelo professor Al Geier para fazer uma conferência sobre Mercosul, e essa conferência coincidiu com a época que o Fernando Henrique, em 1995, nos anos 90, estabeleceu o Plano Real. E isso há uma interdependência entre a superestrutura política ou jurídica, os modelos constitucionais e o modelo econômico. Vocês não vão pensar que eu sou marxista-leninista, que eu utilizei para fazer o diagnóstico ou a influência dessas coisas todas, a tese marxista, no sentido de que há uma interdependência. Mas também Ehring diz que o direito é a forma e a economia é a substância. Da mesma forma, Rudolf Ehring, e outros juristas falam sobre essa interação, essa múltipla afetação da economia e direito. Então nós vimos que a moeda, e isso como hobby, a gente escrevia na Folha de São Paulo, na Gazeta Mercantil, que tinha aqui no Rio Grande do Sul, Jornal Zero Hora e Correio do Povo, notadamente também o Jornal do Comércio, onde em 1998 eu publiquei um artigo sobre esse título, A Guerra das Moedas. E esse artigo localizava uma emissão, ou uma inflação, que é a emissão do meio monetário, da base monetária, uma expansão dessa base monetária, do papel moeda, emitido, impresso pelos países. Isso não é só uma inflação que se atém ao Brasil, Argentina, na América Latina ou qualquer outro país. Isso também afeta os grandes países como os Estados Unidos da América e a União Europeia, que tem um controle violento sobre essa emissão, mas às vezes ela também tem que fazer uma certa emissão disso. Um economista, Robert Triffen, pelos anos de 61, criou um nome que chamou-se o paradoxo de Triffen, e criou também uma expressão de Beggar Klein Denkbar, que é a política de empobrecimento do vizinho, porque ele localizou a emissão do dólar e a separação do dólar do lastro ouro.
E isso, essa separação desvirtua, né, o processo da riqueza financeiro, né? Então nós tivemos, a partir de 1989, a cessação da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, que foi um impacto, a destruição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tinha se metido lá no Afeganistão, que foi o seu Vietnã, como se fosse, né, um país pobre, e ela teve um desabamento econômico, e apesar das reformas, perestroika, glasnost do Gorbachev, não conseguiu, ela se repartiu em uma série de países, de estados, né? E esses estados e essa Guerra Fria foi substituída pela tridimensionalidade, a tripolaridade no mundo, que são China e os tigres asiáticos, Japão, né? Continuando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a Europa, que engoliu quase toda a antiga URSS, né, e os Estados Unidos da América. Mas aí, nessa época, houve um transbordamento econômico dos capitais, que é como se houvesse a globalização, foi incentivada, foi incrementada, sofreu uma sinergia violenta. E um país da Ásia, a China, nessa época, é a época do Nixon, né, e do Kissinger, da política realista americana, a cessação da política realista, e o acionamento da multilaridade, né? Nós temos o regionalismo, né, e aqueles entes que foram criados em Bretton Woods em 1943, 44, né, em que Keynes e Dexter White estavam lá nas Montanhas Brancas americanas, né, e fizeram os entes multilaterais, o GATT, o FMI, o Banco Mundial. Essas entidades, naquela política, uma política de paz, né, de acordo, né, constatando que as guerras eram criadas pelo truncamento dos negócios, do comércio, né, essa política se alastrou e fez com que os capitais passassem a ser investidos na China comunista, que muda o seu regime, muda a sua compleição do regime e cria como se fossem zonas francas, onde o capitalismo e o capital internacional, os royalties, as patentes todas fossem recebidos e garantida a remuneração, a segurança jurídica da remuneração desses capitais. Porque antigamente os caudilhos, os chefeiros, os chefes nacionais, eles desapropriavam a indústria internacional, aqui como teve aqui o tal Brizola, né? Ou como ali na Bolívia o Evo Morales desapropriando, né, os capitais internacionais, ali foi a Petrobras, aqui no Rio Grande do Sul a CRT foi desapropriada, né? Getúlio Vargas também teve alguma política nesse sentido, né? E isso assusta os capitais internacionais e cessa o fluxo, né, dos investimentos. Mas, com a cessação da Guerra Fria, a China começa a receber todo o afluxo de capitais, de patentes, de investimentos, com garantia pela ditadura comunista, que se converte do marxismo-leninismo numa nova acepção que é o granchismo, né, reinterpretado não como autofagia de classes, mas cooperação do capitalismo internacional com o comunismo, né? E cria, através da utilização de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, nos quais 800 milhões de pessoas são operárias, uma sinergia espetacular, sabe? Um progresso fora do comum, com o recebimento desses capitais e um desenvolvimento da China a 12% ao ano, semelhante àquele do Brasil em 1964, que chegou até 7% ao ano, né? Mas, ao mesmo tempo que nós temos esse problema, nós temos um problema das moedas,
as moedas desses estados nacionais. E a moeda que domina o mundo é o dólar, com 70% de todos os negócios mundiais, as liquidações do comércio são feitas em dólar. 70% ela domina, né? E aqui no Brasil, com o Plano Real, o real ficou valendo. Eu fiz um levantamento no Banco Central ontem, através da CISMECIR do Banco Central, né, o Sistema de Emissão de Moeda e Circulação Monetária. Em 1995, né, nós tínhamos o dólar estava, o real, 80 centavos de real valia $1, né, um plano real que o Fernando Henrique Cardoso, através de medida provisória, reeditada durante 2 anos, né, conseguiu fazer o Plano Real. Todas as pessoas sempre têm como uma condição sine qua non, uma condição muito boa, né, padrão de qualidade, a ausência de inflação. Essa ausência de inflação, na realidade, causou a falência total e a quebra da indústria brasileira. Toda a indústria, tudo aquilo que nós havíamos progredido de Getúlio Vargas para frente, com relação à industrialização, né, foi tudo à falência, né? Aqui no Rio Grande do Sul, falências ali, Pelotas, Rio Grande, né, as máquinas, produto de enlatados, tudo, né, foi tudo à falência. Então houve um processo de desindustrialização do Brasil. Por quê? Porque se comprava tudo mais barato no exterior, porque o custo dos países no exterior de produção, tipo China, né, é mais barato do que o Brasil. Nós temos 3 modelos constitucionais. Um modelo dual, Sol-Lua, né, que é o modelo americano. O Sol é a sociedade civil, a Lua é o Estado que não produz nada e recebe da sociedade civil através de impostos, né? Então, aqui nós temos na sociedade civil a zona da liberdade, na organização do Estado, na parte orgânica da Constituição, né, o sistema de igualdade, as leis, tudo, né? A organização do poder do governo e do poder da federação, né, sobre o território e o governo, o tempo, tudo, né? É a parte orgânica. E a parte dogmática é aquela onde estão os direitos e as garantias que criam a zona de franquias. Uma zona de franquias que são essas franquias que a sociedade civil tem, né? Então essa é uma Constituição liberal com 2 partes. Mas nós temos as constituições, tínhamos bastante constituições totalitárias, que são a eclipse total do Sol, né? O Estado é totalitário e cuida, fiscaliza a sociedade e cuida dessa sociedade, então fica sobreposto à sociedade civil, porque ele zela pela igualdade, né? É a perspectiva marxista-leninista do Estado e a Revolução de Lenin, né, que quer um Estado totalitário. Esses Estados são muito caros, porque eles têm que manter exército, policiamento, né, o controle da economia todo. Então os economistas Preobrazhevsky, Leontief, né, que faziam para poder calcular o custo das mercadorias, tinham que ser feitos cálculos, né, que eles criaram esse cálculo, né, para poder fazer isso aí. Mas esses estados aqui foram os primeiros à falência quando se abriu o comércio internacional, né? Foram os primeiros que entraram, vamos dizer lá, como a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, botava ideologia, queria dominar o mundo, fez uma guerra no Afeganistão e foi à falência, porque falta dinheiro, falta tudo no seu país, tem programas de viagens de espaçonautas e não se ganha o dinheiro suficiente, um país pobre, né? Então foi a falência. E as ditaduras aí na África, tudo no norte da África, todos aqueles países com ditaduras, foi tudo à falência. A Venezuela está indo à falência, tudo o quê? Porque o problema da falência dos Estados nacionais não é uma questão ideológica, de acepção ideológica
com relação a isso, aquilo, tal, mas a estrutura jurídica do país, né, que representa de alguma forma uma ideologia, né? E essa ideologia, que seja de direita ou seja de esquerda, os estados totalitários, numa economia aberta, eles não funcionam, não funcionam. Ora, se nós temos a tese, o Estado liberal, né, com a parte dogmática e orgânica das constituições, sociedade aberta, temos como tese isso, a antítese, o Estado totalitário, nós temos como síntese entre os dois, o meio termo entre os dois, esse Estado que é o Estado da social-democracia, né? A social-democracia. Então tem a parte da liberdade, da sociedade civil, livre para fazer os seus contratos, né? Tem a parte pública, que organiza o Estado no espaço, organiza o Estado no espaço, é federação, ou seja, um Estado unitário, organiza os três poderes, as três funções do poder, né? E também tem, além do direito privado, que é da esfera privada e a esfera pública, né? Tem uma esfera social, o direito social, que é essa zona encoberta, porque isso aqui é a eclipse parcial do Estado, né? A social-democracia, o meio termo entre o Estado capitalista e o Estado comunista. Esse modelo estatal aqui está na União, na União Europeia, né? A Alemanha, todos os estados da União Europeia têm esse modelo aqui. Então o custo social é muito grande. Lá o ensino é público, a saúde é pública, as pessoas contribuem, tem que pagar mais impostos para poder contribuir. O custo de produção é mais alto. Se um país tiver alta tecnologia, ele vende lentes de contato, vende foguetes, aviões com alta tecnologia, ele consegue pagar esse custo. Agora, um país que nem o Brasil, que é desindustrializado totalmente e vive do agrário, fica difícil pagar esse custo, porque o custo é muito alto em impostos, né? Mas, graças ao SUS, que nós estamos fazendo frente a essa pandemia que nós estamos vivendo agora. E o SUS está exatamente, o Sistema Universal de Saúde brasileiro, está exatamente nessa parte aqui, onde está o direito do trabalho, a previdência social, né, o SUS incluído, com o seu tratamento universal. Independentemente de contribuição, a pessoa tem um atendimento dentro disso, que estava em crise, né? Então, esses países, esses estados que têm essa democracia social, eles estão em crise, né? A Europa sofreu essa crise e atingiu os PIGs, né? Que é Portugal, Espanha, Itália, Grécia, né? Todos foram atingidos porque produziam mercadorias bem simples, sem valor agregado, sem industrialização nenhuma, e com a moeda alta eles não tiveram mais competitividade ou enfrentar a concorrência de países que produziam mais barato. Não conseguiam vender e começaram a entrar em processo, porque eles foram ajudados no começo por aqueles fundos europeus, né, distribuídos. A gente estuda aqueles fundos todos de financiamento. Chegar em Portugal, chegar na Grécia, chegar na Espanha, o metrô é novíssimo, é super moderno, os aeroportos, a infraestrutura feita toda pelos fundos europeus, né? E o dinheiro todo vem da Alemanha, uma potência, Alemanha e França, que puxam a União Europeia, né? Agora, aqui no Brasil, na Argentina e outros países sociais-democratas, não existe uma Alemanha para financiar isso, e muito menos os Estados Unidos. Quando a Argentina e o Brasil entraram em crise, né? Mesmo que o Menem, que estava também com um plano, né, semelhante ao real, né, quis ter relações carnais com os Estados Unidos abandonaram a Argentina à sua sorte, né, e ela tem vivido essa terrível desgraça econômica, né. Mas o que eu estava dizendo é que existe uma inflação mundial em moeda. Essa inflação preocupa muito porque isso é dívida pública, né? E além de dívida pública, ela rouba
ou ela furta das populações desses estados que emitem moeda, né? Ela furta o valor do trabalho dessas pessoas. Porque a moeda emitida, ela é emitida por órgãos que não trabalham, que não produzem riqueza nenhuma, né? O Estado Nacional não produz riqueza nenhuma. E aumentar o número de volume de moeda é saquear as pessoas que estão trabalhando e dando a sua vida no seu dia a dia, né? Mas isso não é só no Brasil que acontece. Então, agora no Brasil foi criado um Banco Central para controlar tudo isso, não ter mais uma política de governo, uma política ideológica, mas ter uma política de Estado Nacional planejado a longo prazo, né? Para que a moeda atenda os ditames da população, que se tem o direito à moeda, que as pessoas não tiveram ainda. Por que surgem essas moedas criptográficas, né? Bitcoin e outras? Isso não tem, essas moedas não tem Banco Central, mas tem o blockchain, né, que faz o controle e segue a moeda toda, e há uma tendência muito grande até de haver uma modificação internacional e adoção, como a China já está fazendo, né, possibilidade de adoção dessas moedas criptográficas, porque a sociedade civil cuida para que um terceiro, no caso o Estado Nacional, não saqueie a sociedade, tanto os empresários como operários, do valor da sua produção, da sua riqueza, né? Então é esse o problema, né? Agora, com relação à inflação, eu vou mostrar esse processo inflacionário aqui no Brasil. Isso não acontece só no Brasil, há uma inflação em dólar também, né? Há uma inflação em dólar, há uma inflação em euro, há uma inflação em todas as moedas. E as moedas todas caem como se fossem pingos numa chuva, né? Só que a lei da gravidade, ela é diferente para cada moeda. Na chuva, todos os pingos têm a mesma velocidade. Se as moedas dos Estados nacionais obedecessem só a lei da gravidade, nós teríamos uma paridade cambial constante, porque as moedas seriam, embora se desvalorizassem, seriam equivalentes na desvalorização. Mas como elas têm velocidades diferentes de desvalorização ou emissão monetária, de saque contra o povo, então é como se a chuva tivesse alguns pingos, tivesse mais velocidade do que outros, e outros pingos d'água fossem mais lentos. Ora, a velocidade da inflação de cada pingo d'água, né, de cada país, ela é diretamente proporcional à ideologia, ao saque, à intromissão da política, a política ideológica, que não tem planejamento científico, né? Não tem planejamento científico nenhum, e visa eleger o partido ou o governo que está no poder. Então, nós temos visto aqui, o Plano Real, desde 1995 até 2021, eu tirei no SISMECIR do Banco Central, qualquer SISMECIR é uma sigla, Sistema de Emissão e Circulação Monetária, né? Eu tirei os valores do quê? Do meio circulante, da base monetária, de forma singela, né? Isso, porque dá para se ter uma apreciação inflacionária disso. Nós temos uma inflação do começo do Plano Real até o final aqui, né, de uma inflação de 4.187%, né? Só no Plano Real FHC nós temos uma desvalorização de 425%. O meio circulante em 1995 era 8.209 bilhões de reais, né? Quando Fernando Henrique Cardoso saiu em 1º de janeiro de 2003, já entrou Lula, né? Estava em 44 bilhões, quer dizer, deu 425% Fernando Henrique de desvalorização.
emissão monetária, 425%, Fernando Henrique. Só que em dólar, a apreciação do dólar, porque a percepção do mercado é lenta, ela não tem, o mercado não tem a percepção, as antenas, a sintonia fina se estabelece de forma não muito ponderável, né? E também há uma expansão, há uma inflação do dólar. Então esses dois valores, essas duas ponderabilidades, elas influem, né, no crescimento ou não na percepção do dólar. Então, embora nós tenhamos na emissão, né, do real aqui 425%, a mudança do dólar foi de 80 centavos para 2,90 em 2003, 300% só. Desvalorizou, a emissão foi 425% e o efeito no dólar passou de 80 para 2,90 ou 300% mais ou menos, né? Com relação, aqui FHC, com relação a Lula, houve uma expansão de 202%. 202%. Mas o Lula, no começo do governo, fez um cavalo de pau. Ele aumentou o depósito obrigatório nos bancos, de 40% para 60%, né? Aumentou o juro estratosférico, né? A Selic, colocou a Selic. Então ele enxugou o meio circulante, né? E houve uma queda no dólar de 2,90, que estava com o Fernando Henrique, para 1,86, né? Mas logo depois, em 2016, isso vai para 3,25, né? Com a Dilma, né? E há uma emissão de 51% da Dilma, mas a percepção é equivocada do mercado em dólar para 100%, por causa da agitação política, né? Aqui com o Temer há uma emissão de 50%, mas o dólar caiu 25%, está em 4,142, até chegar o Bolsonaro, né? Que de 4,14 está em 5,60, mais ou menos. Hoje eu não sei a cotação, né? Até 1º de março deu 5,60. A emissão foi do Bolsonaro enfrentando a crise do Covid, né? Houve emissão, teve que expandir, né? Hoje o Bolsonaro está com 343 bilhões circulando. O Fernando Henrique tinha 8 bilhões. Isso não quer dizer nada que eu possa comparar um com o outro, sabe? Porque a emissão do Bolsonaro é muito menor do que o Fernando Henrique, deu 425%, e o Bolsonaro 55%, né? Os universos são maiores, né? Mas o percentual é menor, né? E o Bolsonaro está enfrentando esse Covid e esses auxílios que são dados, né, a fundo perdido para a população, né, cria um endividamento e vai criar uma hiperinflação violenta, né? Nós estamos criando o Banco Central, mas estamos passando por um turbilhão. A dívida pública, né, que chegava aí 60%, 70%, vai subir a 100% do PIB, né? De 3 trilhões, 5 trilhões, não sei se já está em 6 trilhões, né? A dívida pública, né? Isso agrava a possibilidade daquele Estado social-democrata de fazer investimento no chamado desenvolvimentismo que queria Celso Furtado, né? Que tinha aquelas visões que o Estado alavancasse o desenvolvimento, né? Então, isso afeta tudo, né?
porque a dívida pública faz com que sejam cobrados mais impostos para os serviços, para atender os serviços públicos, né? E a população já não aguenta mais. Ora, isso tem um efeito maior, que é o custo das mercadorias. Por exemplo, o petróleo, não é que o petróleo subiu internacionalmente. Ele antes tinha 12 dólares o barril, né? Ele subiu para 25, 30, às vezes vai até 100, né? Mas houve uma suba do petróleo, né? Do barril do petróleo. E isso também atinge a refinaria, o refino, a capacidade de refino, que a Petrobras, a Dilma, subsidiava, tornava abaixo para isso não acrescentar na inflação e também baixar o custo das empresas nas exportações, tipo de um dumping, né? Fazia, né? Agora aqui, como se tem uma perspectiva liberal, então a Petrobras tem o seu valor de venda de combustíveis, né, agravado pelos impostos dos estados, né, o ICMS, né? Então a gente que é gaúcho viaja para Santa Catarina, vê que o estado de Santa Catarina é menos endividado, lá a gasolina é mais barata. Aqui já no Rio Grande do Sul aumenta o valor da gasolina por causa dos impostos, né, que incidem. E isso torna a economia mais cara, porque o custo aumenta, a circulação, tudo, né? A energia, que é a energia humana, a energia das máquinas, o custo dela aumenta, está embutido dentro da produção de cada mercadoria, de todas as coisas, né? E aumenta também salário, e aumentando salário, aumentando o custo, o preço de venda, a competição desses produtos no mercado internacional fica muito difícil. Agora, nós estamos tendo competitividade no agronegócio. Então houve como um burilamento, uma escultura, o Brasil foi moldado pelo aquele efeito centro-periferia descoberto na escola de CEPAL, na escola CEPAL, né, onde estavam Fernando Henrique e Raul Prebisch, o grande argentino, o grande economista, criou essa nomenclatura centro-periferia, em que o centro ele condiciona a periferia a fornecer mercadorias, né, se especializar a ser um fornecedor de mercadorias. Foi o que aconteceu. A China antes era a periferia. E adotando um regime gramscista, que adultera também a doutrina de Antonino Gramsci, né, dos quadernos, né, que ele escreveu na cadeia, na Itália, né, sobre o regime fascista, ela adulterando o regime comunista, que mantém uma ditadura comunista, mas, no entanto, ela tem como zonas francas onde a economia, o capitalismo tem vigência total, sem leis trabalhistas, sem previdência social, sem nada. Então, com a sinergia, a mais-valia de 800 milhões de operários, que é uma população maior que as três Américas, né? Certamente também maior que a Europa, criam uma mais-valia complessiva, sabe? Né? Incrível, que supera custos, sabe? E barateia as mercadorias, tem uma competitividade fora do comum e desindustrializou totalmente, sabe? A América Latina, né? Substituiu os mercados inglês, francês, né? Porque essas grifes alemãs, francesas, americanas são todas fabricadas na China por preço maior, né? E isso deu emprego àqueles bilhões de chineses, né? Transformou a China em 30 anos da queda do Muro de Berlim de 1989, né? Nos anos 90, 2000, 2010, 2020, em 30 anos fez da China uma potência. Então, Guerra das Moedas, tratada por esse livro, né? Ele trata também dessa possibilidade do impacto da dívida pública, da emissão monetária, né, e as suas afetações sobre os estados nacionais e o possível crash
ou quebra do sistema internacional, com a perspectiva de mudança da moeda. Nós estamos numa bifurcação, nós estamos numa época de transição, que nós passaríamos da moeda fiduciária, que é a moeda papel, a moeda criada na época de Gutenberg com a imprensa, né? Com todos os aparatos, que é caríssimo imprimir moeda, né? Que o presidente, o ministro da Fazenda estava se reclamando, né? Nós nunca produzimos aqui, é o Tomás de la Rue que fazia isso, e agora nós temos uma Casa da Moeda eficiente, mas o custo é caro para emitir a moeda, porque senão qualquer pessoa imprime com essas impressoras modernas, né, falsifica o real, que está tudo falsificado, porque a gente chega, vai dar, as meninas têm maquininhas que vão avaliar se a moeda é falsa ou não. E a moeda, para terminar com o saque do Estado Nacional contra essa inflação, que não é só no Brasil que acontece, que é o saque contra o povo, é o saque contra o direito à moeda, né? Está entrando nessa nova era das moedas criptográficas, que não terão um banco central, mas serão controladas pela sociedade civil, porque elas têm rastreamento de todos os negócios, não vai poder ter negócio informal, né? Embora grande parte do informal se faça perante o Estado através dessas moedas, agora, né? Mas no futuro nós teríamos, através de logaritmos, né? Algoritmos, né? Uma moeda finita, que não teria essa expansão que o dólar tem, ou que as outras moedas têm, a emissão da base monetária, o alastramento, que saqueia as pessoas, né? Quando eu era pequeno, aqui no Alegrete, aqui eu estou numa fazenda aqui, né? Que é o Mata-Olho, em Quaraí. Quando eu era gurizinho, eu criei uma moeda, a gente brincava com as crianças, e era fichinha de garrafa, essas tampinhas de cerveja, né? Mas a gurizada ia lá no armazém do seu Zeno, ali na frente do bar, e pegava as tampinhas e comprava tudo, que encontrava... Não tinha uma casa de moeda, né, para controlar a emissão monetária, então eles me saqueavam, né? Eu tinha que fazer brinquedos e tal, vendia as coisas tudo de grátis para eles, né? Aí eu peguei um sinete da minha mãe e marquei os papéis, cartolinas, sabe, com aquele sinete, com aquele carimbo, e só eu emitia a moeda. Aí houve um controle e os guris tinham que trabalhar para comprar os meus automóveis de lata, as minhas coisas todas que se vendiam, as fábricas, tudo que tinha no pátio, né? Que a gente tinha uma sociedade organizada em miniatura, né? E a moeda é a mesma coisa, a moeda nacional, né? Os governos e os partidos se adonam do Banco Central, loteiam o Estado, né? E aí eles, para se elegerem, facilitam ou não através da emissão monetária, o que faz com que a moeda caia com relação ao câmbio, né, comparativo com as outras moedas. Mas também tem emissão do dólar. O dólar não sofre tanto porque é uma moeda internacional e ela foge do seu espaço geopolítico, né, do seu espaço soberano, fuga para fora, e os americanos estão sempre emitindo. Por quê? Porque todas as pessoas no mundo estocam em dólar. Até pessoas que são contra os americanos comunistas colocam dólar nas suas cuecas, né? Paradoxalmente, né? Porque é uma moeda internacional, mesmo tendo inflação, a inflação é aceitável pelas pessoas, porque ela tem, além de solvência, né? Ela tem conversibilidade em qualquer lugar, né? Não tem lugar que não converta dólar, né? Que o sujeito ofereça moeda, né? Possivelmente algumas ditaduras ou exceções, né? Então essa é a visão que eu queria dar, né? Da correlação dos modelos constitucionais com a emissão monetária e os efeitos da moeda, da emissão da base monetária, do alastramento, né? Que o governo agora está tentando
conscientemente, através da Lei 179 de 2021, né, criou o Banco Central Autônomo, né, e também modificou a Lei 4595 de 1964, que tinha criado o Conselho Monetário Nacional, as políticas todas essas que organizam a moeda dentro do Estado. Então seria essa a voz, né, que eu tenho para dar. Agradeço ao professor Bindé a oportunidade, e aqui da estância do Mata-Olho, em terras do Quaraí, terras que antes eram da coroa espanhola, né, e que graças aos bandeirantes e graças aos gaúchos que mantiveram essas plagas, nós estamos agora aqui, né, podendo falar do território nacional. Estou a 150 quilômetros só da fronteira. Um grande abraço, para todo mundo.